Olá pessoal, professor Jorge Tassi, eu estou aqui. Olá pessoal, professor Jorge Tassi, eu estou dando aula de direito falimentar para vocês. Vamos discutir a questão da arrecadação na falência, continuando o que é o direito falimentar, tá? Então, eu vou primeiramente falar sobre o conceito de arrecadação, mas antes, puxando a orelha de vocês, galera, amanhã estaremos juntos no Zoom. Dá uma olhada na apresentação aqui e não perde a aula no Zoom, nós vamos discutir os assuntos. Se você ler isso previamente, a gente vai poder, inclusive, lá no Zoom, tirar dúvidas de vocês para discutir a questão da arrecadação, tá bom? Pessoal, e aí, o que é arrecadação? A arrecadação é um procedimento sobre o qual o administrador que foi nomeado pelo juiz para ser o administrador da falência, ele vai buscar os bens da massa falida, ele vai relacionar esses bens, ele vai avaliar esses bens e vai proceder à guarda desses bens. Se for necessário, inclusive, designando depositários para que esses bens possam estar disponíveis para esse processo de avaliação e principalmente para o processo de alienação, para que seja feita a execução e pagamento das dívidas junto aos credores. Então esse procedimento de arrecadação ele é acompanhado de perto pelo conselho, né, de credores da massa falida, como também do juiz da execução. Então todos os procedimentos ali o juiz da execução vai ter que autorizar e muitas vezes o próprio conselho da massa falida, ali, o conselho de falência, ele vai ter que analisar as questões muito próximas, ele vai estar ali bem pertinho para poder verificar se está certo, se está errado, se concordar ou discordar de determinados procedimentos do próprio administrador. Tá bom? Eu quero que vocês entendam. Na arrecadação, o responsável pela custódia dos bens é o administrador. Então ele vai acabar recebendo a incumbência de cuidar desses bens. Óbvio que ele pode até transferir por custos para terceiros, então ele contrata, por exemplo, armazéns para guardar determinado tipo de bem que está ali, então tenho veículos, tenho 50 veículos, para não perder os veículos eu contrato uma garagem para guardar esses processos aqui e vou nomear um depositário fiel desses bens, tá bom? Então na arrecadação eu vou separar os bens e prepará-los para o processo de alienação, tá bom? Então é assim que a gente vai proceder, deveria ser procedido dessa forma dentro desse processo. Tá? Quais são os deveres desse administrador judicial em relação a esses bens como um todo? Tá? Eu vou destacar isso para vocês. Tá? E isso está no artigo 81 da lei falimentar, tá bom? Então, o primeiro dele, ele tem que avaliar toda a situação da empresa. Quando ele chega lá na empresa, um administrador nomeado, ele vai administrar a empresa como um todo. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer uma avaliação geral, faz uma auditoria para verificar a atual situação da empresa. Nessa auditoria, ele vai fazer o levantamento de todos os débitos da massa falida para saber exatamente os problemas. Ele vai promover o procedimento de verificação e habilitação de créditos, ou seja, ele vai convidar todos os credores para apresentar os seus créditos para poder fazer a classificação desses créditos e constituir o conselho de credores. O conselho de credores que vai acompanhar todo o procedimento da própria falência, ou seja, quem está fazendo a cobrança, quem tem dívida com a empresa, automaticamente vai apresentar suas dívidas ali e vai poder opinar na execução, tá bom? Se algum ato abusivo for praticado pelo administrador, o conselho vai poder reclamar, vai poder apresentar para ele, ó, isso aqui não está certo, não faz desse jeito não, tá bom? E aí nós temos a apuração de crimes falimentares, então é exatamente esse administrador que vai verificar em que ponto o proprietário anterior da empresa, ele estava agindo fraudulentamente, ele estava vendendo seus bens de uma maneira inócua, ele estava fazendo atuações no mercado que eram perniciosas. Tá bom? Ele vai cuidar para que esses bens sejam guardados, os bens sejam totalmente depositados onde tiver que ser depositado e efetivamente vai preparar a avaliação financeira desses bens, quanto é que esses bens valem ou não valem, tá? Ele também vai poder verificar, inclusive pedir autorização para o conselho e para o juiz da falência sobre a continuidade da operação da falência para dar vazão aos contratos que estão em andamento. Por quê? Porque se a empresa não cumprir outros contratos que estão abertos, vai aumentar a dívida da empresa e ela vai ter novos credores. E a empresa pode ter ali bens para serem vendidos, ela pode ter vários materiais que podem ser traduzidos em dinheiro imediatamente e essa pessoa, esse administrador, ele vai, junto com seus auxiliares, cuidar efetivamente para essa gestão, para geração de receita. Tudo bem? Vamos lá, importante, tá? Se for um empresário individual no âmbito da falência, todos os bens dele são arrecadados, sem exceções, exceto aqueles que são impenhoráveis, que a gente vai apresentar para vocês. Segundo,
Se for, no caso, uma sociedade empresária, tá? Essa sociedade empresária vai fazer com que todos os bens da pessoa jurídica e dos sócios administrativos tenham exatamente que serem arrecadados. Então não são todos os sócios não, são todos os bens da sociedade empresarial e todos os bens dos sócios administradores. Esses daí são arrecadados também, tá bom? E finalmente, na SA, eu só vou arrecadar os bens da PJ, eu não vou arrecadar os bens dos sócios. Os sócios não têm que colocar os seus bens nessa relação, mas a PJ vai embora todinho. Tudo bem? Vamos lá. Quais são os compromissos que esse administrador ele vai prestar? Então ele vai ter que, imediatamente o juiz, ao nomeá-lo e ele aceitando efetivamente, o juiz vai assinar no termo, lá no cartório mesmo do juízo, ele vai assinar um termo se comprometendo efetivamente, tá, a proceder a essa arrecadação, a fazer a guarda dos bens, a fazer a avaliação dos bens, a prestar contas de todo esse processo, relatar cada um tipo desses procedimentos, baseado exatamente no auto de avaliação que ele vai ter que encaminhar, tá? E aí, ele vai, nesse sentido, inclusive pedir para o juiz para que os bens da massa falida que estejam na propriedade de terceiros sejam devolvidos, né? E aí, nesse sentido, é importante vocês saberem que podem existir ações, embargos de terceiro no próprio processo falimentar. Terceiros que se sentem prejudicados porque, tem um bem que foi arrecadado da empresa que na verdade é meu, ele não pertence à empresa e a empresa já vendeu para mim há muito tempo. Então vai ser colocado em pauta exatamente a propriedade desses bens e isso é feito mediante embargo de terceiro junto ao pedido de restituição da coisa dentro do processo. Então é possível ser feito recurso desse tipo de ação no processo falimentar. Bom, quais são os atos promovidos no âmbito da arrecadação? Primeira coisa, ele tem que saber onde ele vai guardar os bens. Então aí ele vai nomear os depositários. Se ele não nomear, ele é o depositário natural. Então ele é o responsável por todos os bens, o administrador judicial. Se ele entender que ele não pode permanecer com alguns bens, vamos lá, por exemplo, imagine, o proprietário o dono da massa falida tem 10 carros importados na garagem dele. Ele vai chegar para o cara e falar o seguinte, eu não tenho como trazer esses 10 carros importados agora que eles vão estragar aqui dentro. Então eu vou deixar na sua garagem, você vai ser depositário fiel, esses carros têm que estar totalmente à disposição para serem alienados, vou mandar um avaliador aí e a gente vai fazer o laudo para preparar para venda, mas esses carros estão aí, eles não podem ser vendidos, eles estão aí com você, tá bom? Então ele vai nomear o depositário, que pode ser o proprietário da massa falida, o proprietário da empresa anterior, né, que é o falido, como pode ser um depositário fiel que ele vai simplesmente contratar no mercado. Então ele contrata um armazém, contrata uma garagem para colocar esse veículo, tá? Ele vai ter a guarda direta dos bens, quando os bens estiverem na empresa, ele vai lacrar, por exemplo, a empresa, vai lacrar uma parte da empresa para colocar os bens fechados, isolados. Ele vai proceder, né, a avaliação dos bens baseada em instrumentos de mercado, ou seja, eu tenho que avaliar prédio, eu vou chamar alguém, né, com Cresce para fazer a avaliação, eu vou chamar alguém que seja um corretor de imóveis para fazer a avaliação. Então eu vou avaliar computadores da empresa, eu vou chamar alguém responsável por isso, alguém técnico de mercado. Então eu vou procurar os profissionais de mercado para poder fazer as avaliações que são devidas e buscar efetivamente a venda desses produtos, tá? O administrador ele tem que autorizar, mas isso é a pedido tranquilamente do próprio falido para que ele acompanhe esse processo. E ele é interessado pelo simples fato de que qualquer problema no procedimento do administrador vai gerar prejuízo para ele com certeza. Então aí ele tem que preencher essa lacuna, tá? Ele vai requerer ao juiz das falências qualquer tipo de arrecadação de bem que esteja na propriedade de terceiros, esteja na posse de terceiros. Então, por exemplo, eu tenho lá uma pessoa que está com uma casa alugada que pertence à empresa. Então tem lá uma outra empresa que arrendou um pedaço, um terreno específico. Tem uma outra empresa que está com máquinas, né? Então ele vai pedir a restituição desses bens a bem do juízo, que vai avaliar essa possibilidade de necessidade, né? E vai preparar toda a documentação para fazer essa alienação. Isso é missão dele. E, finalmente, dentro da arrecadação, ele vai planejar como vai ser feita essa alienação. Que cada bem tem uma forma mais eficiente de ser exatamente vendido, transmitido, alienado, né? E tem que ser estudado bem para verificar em que ponto isso vai trazer mais eficiência para o processo de execução na falência. Tá bom?